Fala, meu povo! A segunda temporada do Mecanismo tá chegando dia 10 de maio na Netflix, completinha do jeito que a gente ama. E para quem curtiu muito a primeira temporada, refletiu sobre toda a sua vida, refletiu sobre toda a educação política que existe no Brasil, eu acho que esse é um bom momento de conhecer o segundo lado dessa história, um pouquinho mais à frente, como que caminhou a Operação Lava Jato, como que esses personagens se posicionaram depois que tudo foi descoberto, que toda a população ficou sabendo. Eu acho que tem muito mais treta vindo por aí. A gente conversou com os atores, assiste aí o que eles falam sobre a segunda temporada do Mecanismo. Você é a polícia? Não. Mas eu já fui. Não é mais, mas tá na pista. O que você está procurando? Primeiro eu queria parabenizar todo mundo, o trabalho de vocês é incrível. Eu acho que vocês atingem um público que vai por todas as idades e a série é simplesmente maravilhosa, é encantadora. O que vocês sentiram na hora de pegar o personagem agora para a segunda temporada de mudança de tom, assim? Porque claramente o universo deu uma expandida, né? Tá todo mundo muito mais confortável nos seus papéis. Verena estava se acostumando, estava todo mundo meio que se adequando ali àquele universo, e agora vocês efetivamente estão em campo de batalha. O que vocês sentiram na mudança de tom para essa segunda temporada? Eu não sei se teve mudança de tom exatamente para a gente, talvez para o escopo político da série, talvez. Mas para a gente era mais seguir aprofundando aquele personagem. No meu caso, um personagem que na primeira temporada, talvez ele tivesse mais energia para lutar contra aquilo tudo, e vai cansando, né? Então, na segunda temporada, ele está mais detonado, já perdeu a família, e ainda está tentando, mas já com não muito mais ímpeto, como na primeira. Então, acho isso interessante assim, de ver, um cara mais cansado daquela batalha. Isso é bonito, assim, pessoalmente, falando do Rufo, especificamente. Já a Verena, ela pega essa coisa, ela sai desse lugar de fragilidade e, diante da falta de estrutura emocional do Rufo, ela realmente toma a frente, né? Ela pega o bastão de mentor agora do Vander e segue, né, com propósito. Eu penso que ele sai da zona da ingenuidade para cair em si, assim, ver que o negócio é mais duro mais perigoso do que a gente imaginava, assim. Não, tem uma cena que eu acho legal pra caramba, que é uma cena que o Rufo tá entrando no quarto. Até falei pra você, né, cara, que ele tá atrás, né? Você lembra disso? Que você vai, vou entrar no quarto. Não, entra aqui. Que eu acho que coloca muito legal essa coisa de como o personagem da Carol virou, né? Ela virou a grande mentora, né? Eu falo, do Rufo, assim. Ele, não, eu vou aqui, não. Aí ficou uma coisa meio assim, ficou engraçado, ficou humano. É uma coisinha simples, mas isso dá uma luz para a série. Você lembra dessa cena? É uma cena que a gente está no corredor, na verdade, ele vem, né, querendo saber de como foi a operação, ele está na minha casa, e ele quer saber da operação e tudo mais, e eu preciso dormir porque eu tenho 3 horas de sono para voltar à operação. Você vai dormir aí? E ele vem vindo e tal, e ele chega na porta do meu quarto e fala, bom, você vai dormir aqui? Ele, não. Isso foi super improviso, porque o Celton veio pra cima de mim e falei, ué, mas o que tá acontecendo? Vai entrar, né? E ficou super legal a cena, super espontânea e tal. Legal. O Ricardo, ele tá em transformação, aqui ele tá mais maduro, aqui ele ainda acha que vai acima de tudo e de todos, e ele cai na real, que ninguém é indestrutível, ninguém é acima de tudo e de todos. Ele cai na real. Eu não vi grande diferença. O que eu sinto mais fortemente assim, é que o meu personagem vai saindo da série, né? Na verdade, o Ricardo vai entrando um pouco nesse lugar dessa oposição, dessa centralidade e tal. E aí ele continua como um eixo para o Rufo, né? Ele continua procurando, mas ele está já meio fora e como ele sempre esteve um pouco, olha, eu não pertenço a nada disso aqui, eu estou no meio do sistema, eu não pertenço a nada. Então ele tem uma coisa meio crepuscular, assim, de ir saindo e vendo aquilo ali. Agora, a série, sim, se transforma, vai mudando, a gente vai percebendo como ela vai ficando não só mais humana, como menos focada num lugar lá único da corrupção que tinha na primeira temporada. 30 anos.
82 escândalos de corrupção. 12 dos 13 maiores empreiteiros do país. Eles precisam acreditar que se eles fizerem delação, eles vão ser soltos. Então, eu bem estava aqui editando o vídeo da entrevista de Um Mecanismo e aí eu lembrei de algumas partes muito relevantes da conversa que rolou antes da entrevista individual, durante a coletiva de imprensa. E eu acho importante trazer aqui nesse mesmo vídeo todo esse conteúdo que foi falado lá, porque torna ainda mais forte a necessidade de você assistir uma série como O Mecanismo em pleno 2019 aqui no Brasil. Tá todo mundo muito preocupado com quem é de direita e com quem é de esquerda aqui no país, né? E a gente esquece que antes de decidir se a gente vai para o caminho da direita, da esquerda, do centro liberal, seja para onde for, é muito importante que a gente entenda a política, que a gente tenha uma educação de base de política. Eu cheguei a falar sobre isso lá na coletiva e, curiosamente, nenhum ator quis responder essa pergunta. Eu achei isso muito curioso, porque quando se fala sobre o futuro e sobre responsabilidade social, é muito sério. E eu achei muito curioso que ninguém quis responder essa pergunta que eu fiz lá. E eu fiquei com essa pulga atrás da minha orelha, porque geralmente aqui no Brasil, quando se fala de política ou religião ou futebol, as pessoas dão uma fugida. Só que quando tá na internet, todo mundo tem muita voz, tem muita liberdade, tem muita força. Pessoalmente, quando você tem na sua mão a carta que te possibilita mudar mentes, trazer posições que não sejam radicais, que não sejam rotuladas, que fujam da política comum e caminhem um pouquinho para a mentalidade humana, para as relações, para o quanto a gente pode desejar de futuro positivo aqui para o Brasil, as pessoas dão uma titubeada e não conseguem desenvolver tanto, né? Eu fiquei particularmente curiosa com relação a isso lá na coletiva, porque muito se fala sobre política quando se vê O Mecanismo. E para mim, muito mais do que uma série que revela corrupções, que revela atritos políticos do nosso país dos últimos anos, desde que a democracia efetivamente botou os pés aqui no nosso país, eu acho que a gente fala de crianças, de adolescentes que um dia serão adultos, daqui a 30 anos, 50 anos, e que serão responsáveis por moldar a próxima geração brasileira. E o meu desejo para essa geração é que sejam pessoas mais tolerantes e mais capazes de conversar sem criar guerra, sem serem extremistas, sem se politizarem com partidos e com polos e tudo mais, que sejam pessoas que saibam dividir e saibam construir principalmente. Eu acho que quando você tem uma responsabilidade social na sua mão, você tem que fazer bom uso dela e construir um futuro melhor sempre. Ter a voz e ter pessoas te ouvindo é muito relevante. Então, O Mecanismo traz a continuação dessa história da Operação Lava Jato na segunda temporada. É uma história triste para os brasileiros, principalmente os brasileiros que vivem sua fase adulta desde que toda essa corrupção começou a ser revelada. Lembrando que corrupção é apartidária no Brasil, corrupção está na veia do cidadão brasileiro diariamente, e isso é mostrado muito belíssimamente na primeira temporada de Um Mecanismo, quando você vê um simples prestador de serviço na rua sendo tão corrupto quanto um grande político que está lá nos altos cargos de Brasília. Então eu acho que a gente tem que se preocupar sim, se inspirar sim com essa história de Um Mecanismo, para que a gente tente, no mínimo, ser diferente dessa geração que construiu esse país que a gente está vivendo, com cidades falidas, com instituições falidas, com famílias falidas, com amizades falidas, enfim, com conversas falidas, conversas que não levam a lugar nenhum. O que mais tem hoje é isso, né? Pessoas que falam e não dizem quase nada. Então eu espero que a gente traga pelo menos uma referência com uma série como O Mecanismo, para que as futuras gerações brasileiras consigam ser melhores que nós. E eu me incluo já no nós, porque mesmo com 30 anos, eu acho que boa parte do que está sendo feito aí na rua, com o que está sendo feito na história do nosso país em 2019, está na minha mão também, está na sua mão também. Então eu espero de coração assim, que a gente se inspire para mudar para melhor. O Brasil merece que nós sejamos cidadãos melhores. Enfim, assistam a segunda temporada de Um Mecanismo. Conheçam a história do nosso país, conheçam a tristeza com a qual a gente convive hoje
E vamos utilizar isso como recurso, como matéria-prima, para que a gente seja melhor de agora para frente. O Mecanismo amanhã. Vocês estão prontos? A treta é grande. E só me restava tentar entender o jogo de cartas marcadas que era o Brasil. Era uma guerra de naipes. Não importava o naipe da vez. O Ibrahim estava sempre lá, fazendo o dinheiro fluir. Era rei contra rei. E se um rei cai, leva com ele o naipe inteiro.